senhora não pode ficar assim. Alô? É da empresa Viagens Inesquecíveis? Eu gostaria de marcar aquele pacote de viagens que vocês estão fazendo para conhecer Gramado, Beto Carreiro, Balneário Camboriú. Ainda tem? Sim, eu quero uma passagem. Você, o dom para a dramaturgia, ele surgiu, a gente sabe que não é de um momento para outro, muita leitura, muita escrita, mas assim, teve um momento que você decidiu, eu vou ser dramaturga, eu vou escrever para teatro. Como que foi? Olha, foi uma coisa assim, eu não sei exatamente como é que foi o momento, mas eu sei que uma amiga minha uma vez me perguntou, você é tão ligada a teatro? Na verdade, eu nunca, por exemplo, eu nunca andei com pessoas de jornal e tudo, com os jornalistas, meus colegas. Eu sempre andei com os atores, eu fiz essa oficina de teatro com o Sérgio Brito. Ele fez, durante um ano, um laboratório maravilhoso e que tinham assim, a nata do teatro do Rio de Janeiro dando aula para a gente, dando oficinas para a gente. E eu vi naquilo que eu, na verdade, eu não queria ser atriz, porque até então eu achava que eu queria ser atriz. O que meus pais tinham pavor, né? Porque a atriz, naquela época, não tinha muito, não é? As pessoas achavam que a atriz, uma moça bem comportada, Não poderia que era o meu caso, na verdade, não ia ser atriz. Aí, e essa minha amiga, a Ângela Leal, um dia ela disse assim para mim, Luiz, por que você não tenta escrever para teatro? Porque você tem tanta ligação com o teatro e você escreve, então por que você não tenta escrever para teatro, não começa a escrever? E aí eu fiquei pensando naquilo, e um dia eu estava lendo o Candide, do Voltaire, que é um livro lindíssimo, Cândido ou o Otimismo, do Voltaire. E eu resolvi adaptar para teatro, como um exercício. E foi uma coisa muito prazerosa para mim. Depois, logo em seguida, eu adaptei Ninguém Escreve o Coronel, do Gabriel Garcia Marques, que é outro autor também que eu gosto muito, e fui ligadíssima, nessa época eu era ligadíssima a Gabriel Garcia Marques. E fiz essa adaptação também. E logo depois eu comecei a fazer originais. O meu primeiro original, que ainda hoje é inédito, se chama Maria Manchete, Navalhada e Ketchup. De que trata Maria Manchete, Navalhada e Ketchup? É uma história muito simples, muito engraçada, de uma empregada louquíssima. Foi baseado um pouco numa empregada que eu tive lá no Rio, que era muito doida, e que morava no subúrbio, tudo, e ela vinha de manhã, chegava na casa do patrão, era um homem, o patrão, né? Ela tinha um patrão, não tinha patroa, era um homem. Ele tinha uma namorada, tinha um amante, uma coisa assim, mas era solteiro. E ela chegava, ela tinha fixação no patrão. Aí ela chegava e começava a contar as histórias para o patrão, as histórias, as coisas que ela via na vinda. Então, ela via coisas horríveis, quer dizer, na época já aconteciam coisas terríveis no Rio, sem dúvida nenhuma. Então, ela vinha no trem
E aí ela via as pessoas mortas na linha do trem, as pessoas que se penduravam no trem. Enfim, ela já chegava dizendo assim, seu Abílio era uma sangreira no trem que o senhor não imagina. Começava, era a frase dela, era uma sangreira no trem. Então, a Maria era do tipo jornal sangrento, que você espreme e sai sangue. Qual foi seu primeiro trabalho que foi para o palco? Sucesso. Isis Baião. Foi em 78, o Instituto NARC de Quedas e Rolamentos, que trata da... Se passa numa repartição pública. Na verdade, Instituto NARC de Quedas e Rolamentos, se você olhar as iniciais, é INQR. Lembra o quê? INPS, né? Claro. Que hoje não é mais. Né? Então, e aquilo era a história. Era uma história que criticava, que satirizava a burocracia. Isso numa leitura mais rasa, talvez. Na verdade, era uma grande crítica ao Brasil da época. Nós estávamos, inclusive, ainda na época da ditadura, porque foi 78. Eu tive muito receio de que essa peça não passasse. De modo que, quando a censora chegou lá para ver o ensaio, porque a gente tinha que fazer um ensaio para a censura na época, né? E, às vezes, eles cortavam metade, às vezes, eles cortavam até a peça toda. Exatamente. E, na mesma época, tinha acontecido, eles tinham proibido o Calabar, do Chico Buarque. E que era uma peça linda, linda, linda. Eu, inclusive, dei a sorte de assistir um ensaio do Calabar. E eles tinham cortado, proibido mesmo. E eu estava apavorada. Eu digo, não vão deixar passar o Instituto NARC, mas não vão mesmo. E aí todo mundo apavorado. Quando a censora chegou, estava todo mundo, o elenco muito tenso, todo mundo muito tenso. E aí passou. Mas sabe por quê? Aí depois eu vi, porque eu estava estreando, ninguém me conhecia. Eu era uma ilustre desconhecida no teatro. E de modo que eles não prestaram tanta atenção. Para eles, aquilo eu estava criticando a burocracia. Eles cortaram alguns palavrões, só que eles cortaram, eu até ri. Achei ótimo, porque, sabe, só uns palavrõezinhos não tem nenhum.